Olá pessoal, nesse vídeo o objetivo é mostrar duas formas de cálculo para resfriamento evaporativo. A primeira forma será com cálculo de carga térmica e a segunda pelo número de renovações por hora no ambiente. Para cálculo de carga térmica, nós precisaremos de dados para cálculo de calor sensível, a localização da obra, o norte verdadeiro, a temperatura média anual verão externa da região onde será feita a edificação, número de pessoas no ambiente, carga em watts de dissipação térmica de equipamentos, motores, iluminação e outras fontes internas de geração de calor. Também será necessário definir os dados de projeto, no caso aqui em unidades SI quilocal. Temperatura externa será definido bulbo seco de 32, bulbo úmido de 23,35 graus centígrados e umidade relativa de 50%. A temperatura de saída após passar pela célula diabática de bulbo seco será de 24,8 graus centígrados. Observar que a temperatura de saída do ar na célula, consultar fabricante do equipamento conforme espessura e velocidade, ela pode se alterar o rendimento. Então vamos lá, determine a temperatura final interna no ambiente, geralmente entre 3 e 5 graus centígrados, da temperatura obtida na saída da célula, ou seja, temperatura adotada 2,2 acima do encontrado na célula. Portanto, a temperatura final interna no ambiente de bulbo seco é de 27 graus centígrados. Também podemos determinar a temperatura de saída da célula através da carta psicrométrica. Em seguida, veremos um slide onde se mostra a velocidade ao atravessar a célula e o rendimento de cada célula. Continuando as informações de dado de projeto, teremos número de pessoas, iluminação, equipamentos, medida da edificação, tais como paredes, janelas, etc. Em seguida, vamos determinar o coeficiente U, que seria o coeficiente de quantidade de calor sensível que atravessa um determinado material de construção. Está exposto no slide. Nesse desenho já podemos ver as medidas da edificação, os coeficientes U de transmissão de paredes, telhados e janelas, como também a trajetória do Sol do amanhecer até o entardecer. Nessa tela podemos observar o ΔT obtido entre temperatura externa e interna, tanto quanto as metragens de parede, telhado e janela que usaremos no cálculo de transmissão de calor. E finalmente podemos observar o cálculo de transmissão. A metragem quadrada da parede, janela ou telhado vezes o coeficiente vezes o ΔT, que resulta em kcal por hora, que seria o calor transmitido por esses materiais para o ambiente. Em seguida, vamos passar para o cálculo devido à insolação. Por favor, leiam atentamente esse slide, pois aqui contém informações importantes para a continuidade do cálculo. Conforme já falado anteriormente, aqui nós temos o posicionamento da edificação com relação ao norte magnético e a posição do Sol ao nascer e ao entardecer. Aqui temos representada a rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais e intermédios. Em seguida veremos o posicionamento do nascer do Sol no verão e no inverno. Leia com atenção esse slide, pois contém informações importantes sobre as tabelas que veremos a seguir. Tabela parcial de insolação. Nela encontramos a fachada este, às 10 horas, e o ΔT que usaremos para o cálculo. Aqui a mesma coisa para vidro, branco sem proteção, fachada este, 8 horas da manhã, e aqui insolação para o telhado, às 14 horas e o fator de insolação. E agora vamos para o cálculo de insolação, por exemplo, dado. Área em metro quadrado, o coeficiente do material de construção usado na transmissão e o fator de insolação encontrado nas tabelas anteriores, ou seja, metro quadrado vezes coeficiente de transmissão vezes coeficiente de insolação. Teremos a carga em quilocal de insolação. Agora passaremos para o cálculo de ganho de carga sensível por pessoas. Para cálculo de pessoas, usar os seguintes dados. Calor sensível liberado por uma pessoa em área de fábrica, 57,5 kcal, temos 20 pessoas, multiplica 20 pessoas por 57 kcal, teremos a carga total por pessoas. Agora passaremos para o cálculo de carga sensível por iluminação, equipamentos, etc. Para cálculo de iluminação, equipamentos, usar dados fornecidos e encontrados na obra, ou seja, 6.000 watts vezes 0,86 igual a kcal por hora. 0,86 é o coeficiente de transmissão de watts para kcal por hora. E finalmente teremos o resumo de cálculo de carga térmica de calor sensível. Transmissão mais insolação
mais pessoas, mais iluminação de equipamentos, teremos o total de ganho de calor sensível. Agora nós vamos calcular a vazão de ar, o que vai definir o equipamento a ser utilizado. Nós pegamos o total de calor sensível em quilocal e uma observação, 0,25 é o calor específico do ar que nós vamos usar e o 2,2 é aquele ΔT que usamos no início do cálculo para determinar a temperatura. Isso vai gerar um fator que, quilocal dividido por esse fator, nós teremos a vazão de ar. Ou seja, para remover 18.448 kcal por hora, nós teríamos 33.541 metros cúbicos por hora de vazão de ar para manter em 27 graus. A cubagem da fábrica é de 180 metros cúbicos e o número de trocas por hora seria de 186,33 por carga térmica. Segunda forma de cálculo é a vazão de ar em função da cubagem e número de trocas. O número de trocas permitidas, dependendo da área atendida, encontra-se nos manuais dos próprios fabricantes de equipamentos. No caso aqui, nós vamos usar 40 trocas por hora, ou seja, 180 metros cúbicos de cubagem por 40 trocas, o cálculo ficaria em 7.200 metros cúbicos por hora. Em um resumo final, a vazão pelo número de trocas não atenderia o ambiente para se manter em 27 graus. Então, teríamos que adotar, no caso, o cálculo por remoção de calor sensível. O projeto ideal para se manter a temperatura de conforto seria, então, o de valor maior. O que quis mostrar nesse exemplo é que não devemos estimar por prática, e sim fazer os cálculos e depois definir qual será utilizado. Espero ter elucidado e ajudado com esse exemplo. Dúvidas, por favor, dryluiz@uol.com.br. Grande abraço.